bom estar aqui com vocês novamente. Neste que é o seu, é o meu, é o nosso programa Reaprendendo a Viver. E aqui, comigo mais uma vez, a doutora Leonarda Milanese. Ela que hoje, que pena, gente, o nosso último programa, mas a gente traz ela de novo. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão dos cuidados com a nossa saúde. Aquilo que é interessante, que se a pessoa desde criança fizesse tudo direitinho, né, a qualidade de vida na fase adulta seria muito boa, né? Então, tanto começa da falta de tomar um sol, da vitamina D. Hoje, isso das crianças ficarem muito dentro de casa, ou muito dentro de escolas, né? Porque às vezes tem um horário escolar, aí depois está no curso A, B, C, D. Ginástica, dança. Isso, e deixa de ser criança, né? Então, o segredo está nisso. E é isso, gente, que nós vamos falar hoje, sobre esses cuidados. Então, vamos lá falar mesmo da fase do bebê. Eu lembro, eu tenho um filho com 31 anos, eu lembro que na época os médicos falavam, né, o tempo de sol que ele tinha que tomar, que era importante para a saúde, o tipo da comida e tal. Então, é tudo um processo para que a saúde, né, esteja bem. O que você daria de uma dica assim para isso, para as crianças até 5 anos? Qual seria um formato de vida legal para ser uma vida saudável para uma criança? No formato de vida para uma criança saudável, sempre está primeiro, deixando a criança se expressar antes de tudo. Eu acho que os pais, eles têm muito isso de negócio de choro, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a criança vai trazendo consigo várias emoções reprimidas que vão repercutir lá na idade adulta depois com muitos transtornos, sejam eles físicos ou mentais. Não deixar a criança ser criança, ter os momentos de brincar, não colocar a criança para fazer múltiplas atividades, que isso é o que a gente vê muito hoje. Os pais, claro, precisam trabalhar e, né, às vezes não tem uma rede de apoio, mas a criança vai para a escola muito pequenininha e sai, vai para uma aula, vai para outra. Lógico, ela se desenvolve, tem a parte boa, mas ela deixa de ser criança. E isso está até em voga agora, né? Das crianças que estão adultecendo rápido e os adultos que estão infantilizados. É como se fosse uma inversão de valores e de momentos de vida que traz uma grande preocupação para a gente enquanto profissional de saúde. Então, essa coisa de deixar a criança brincar, de socializar com outras crianças, de evitar só tela, de coisas, de ficar só em apartamento, coisas que estimulam muito a atenção, porque é a fase que a criança está aprendendo, que ela está ali sugando tudo que dá para ela. E se ela não tem esse contato de brigar com outras crianças, de ter o tempo disponível para ela se descobrir, isso vai trazer grandes problemas. Essa exposição na rua, com terra, para criar a imunidade dela, para pegar um pouquinho de sol, que 20 minutinhos de sol é o suficiente, tanto para criança quanto para adulto, onde a gente está com essa quantidade de corpo mesmo exposto, que não seja em horários muito quentes, até às 10 e depois de 3 horas. É importante para a gente trabalhar a nossa vitamina D, que tem um nome de vitamina D, mas que é um hormônio, então ele não é tratado através de reposição com alimentos, como outras vitaminas, e a alimentação, que é extremamente importante, né? Com essa coisa de hoje os pais estarem múltiplos trabalhos, se chegam em casa e querem fazer as coisas rápidas também, aí dá para a criança o todinho, um foi recheado, os chips, isso, a gente vê todos os histórias. A criança chega presa numa garrafa, 2 milhões e está comendo chips. Gente, é triste. E assim, a gente orienta a mãe, mas não tem jeito, isso é uma parte tão pequena do profissional que cabe muito à família, né? Sim. E não é só os alimentos que são como esse todinho, os recheados, os próprios alimentos mesmo que são lasanha, coisas que são pré-prontas. Nossa, meu Deus do céu, que tristeza. Então o alimento natural mesmo, arroz, feijão, carne, verdura, fruta. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, enquanto adulta, eu tenho dificuldade com frutas. O meu pai, ele teve uma infância muito pobre, então ele passou fome, teve muitas dificuldades, e depois de adulto, ele trabalhava em mercearia, comércio, então ele queria o quê? Dar para os filhos o que ele não tinha, que também é uma coisa assim que é inconsciente, claro, não faz por mal. Mas aí todo dia tinha uma mariola, tinha um bombom,
E aí, como criança, é claro que a gente vai gostar desse. Então, eu tinha muito mais facilidade de me apegar a isso, como todos nós temos, do que com a fruta. Então, hoje, para mim, fruta é sempre uma tentativa de todos os dias estar inserindo. Passou 3 dias e come de novo, porque uma consciência que a gente tem que trazer desde a infância. Por vezes, é algo que realmente a família não tem como, mas por vezes é também essa coisa dos pais quererem numa forma inconsciente, satisfazerem os desejos que eram os sonhos dele de criança com os filhos, que não sabem que estão fazendo mal para eles, né? Não, com certeza. Agora você foi falando, né, da questão da carga horária pesada. Eu estou passando por essa situação com 2 pacientes, que os meninos chegam cheios de olheiras, são crianças, chegam cheios de olheiras. Ontem eu conversei até com uma mãe, que ela também é minha paciente, e eu falei, olha, ele gosta, porque ele é sozinho, então quando ele está na atividade é onde ele está com outras crianças. Porém, isso está trazendo uma sobrecarga para ele. Ele vive abrindo a boca, ele vive cansado, ele vive com olheiras. O outro também, a mãe deixa na casa da avó, que ela vai trabalhar, e aí a avó que cuida dele até a hora do almoço, para ir para a escola. Então, se ela tem que ir para o trabalho, aí ele tem que sair de casa, aí você vê. Todos os dias ele tem a rotina de um trabalhador, né? Que ele segue aquele tamanho. E é o que eu tenho falado para as mães. Quando a criança está em casa, ela passa, às vezes, um pouquinho do horário dela acordar. Ela acorda sem essa pressão. Ela vai tomar um café, ela vai brincar um pouquinho, ela vai fazer um dever de casa. Ela não tem aquela pressão que um adulto tem. Então, mas a maioria das crianças hoje estão tendo isso. Isso é um transtorno enorme, porque essa coisa, a criança, ela precisa do tempo dela, de se descobrir, de entender o que cada coisa significa, do que ela gosta. Quando ela é inserida em várias tarefas metódicas, que tem uma rotina, ela não consegue criar a própria rotina, ela não consegue identificar o que é bom para ela. E é por isso que você falou no início, né, da criança que é a planta, e o adulto, depois que não viveu a infância, que é começar a ser criança, fazer coisas que não cabem mais para aquele momento, né? Justamente, eu falo que a pessoa, Deus colocou tudo muito perfeito, com as fases de vida de cada um. Se você pula alguma fase, lá na frente você vai querer voltar, né, e viver aquele momento. Então, essa questão hoje, nós temos muitas crianças com ansiedade. Mas o porquê da ansiedade? Porque elas já estão vivendo um contexto de vida de um adulto. Eu acho que cabe muito aqui uma colocação que as mães, hoje, elas chegam muito no consultório. Eu preciso de dar um remédio para o meu filho dormir, porque o meu filho está muito agitado. Mas, gente, a criança, ela tem uma energia diferente da adulto, né? Os pais, eles não estão permitindo as crianças serem. Por isso que eu acho que essa coisa do planejamento familiar, ela é muito importante para se realmente aquele pai quer ser pai, quer ser mãe, porque não é só ter uma criança, é uma consequência que essa criança, que ela, se ela estiver num contexto disfuncional, vai carregar para o resto da vida. E ser pai não é só colocar uma criança. Como eu quero ser pai? Como eu vou cuidar dessa criança? E as crianças, elas não estão conseguindo se expressar. E hoje, subdiagnósticos, né? De todo mundo tem TDAH, todo mundo tem autismo. Claro que sim, precisa de se ter esse olhar. Mas as mães, elas estão querendo muito. Assim, elas chegam em casa cansadas e querem. Mãe querendo dar clonazepam para criança de 6 anos. Isso, assim, é muito absurdo, mas é uma grande realidade. Então, eu acho que cabe muito no trabalho, né? Para quem tem essa possibilidade de escola, de trabalhar com pais, essa conscientização da criança, que a criança ela tem aquela energia de deixar ela fazer o que ela precisa fazer, porque os pais prejudicam muito. E depois, quando acontece de chegar na adolescência, que é o paciente que eu vou tratar, o paciente chega lá com 17, 18 anos. Outro dia eu atendi uma paciente de 17 anos, com obesidade mórbida, uma mãe que queria que ela fizesse bariátrica. A paciente não falava uma palavra. Então, extremamente introvertida, tímida, com certeza com quadro depressivo associado. E a mãe falando por uma pessoa de 17 anos. Então, assim, aonde que tá, né? Olha, filho, você tá na hora de fazer, você tá na hora de falar.
Porque uma criança de 17 anos que vai se submeter a uma bariátrica sem ter vontade própria, ou que não tem conhecimento, vai ter um grande transtorno depois, né? De falta de vitamina, de lidar com o seu corpo, com um quadro emocional que vai descompensar depois da bariátrica também. Então, é muito importante essa coisa de conscientização de escola, de pais, de professores, para que a gente tenha crianças mais saudáveis no futuro, né? Sim, sim. Eu sinto que está tudo muito perdido, né? Tem crianças muito novas que já querem mandar, que já querem impor, e tem outros igual essa aí de 17 anos, que eu acho que a mãe sempre também pode ter tomado todas as decisões por ela e não a estimulou, né, a falar, se posicionar. Então, voltamos. Pronto, já fugimos aqui um pouquinho. É porque a gente tem uma árvore linda e maravilhosa mostrar aqui. todo o cenário. E o sol, ele fica. Quando ele está atrás do tronco, ele não me pega, mas quando ele vai para as folhas, ele me pega. Mas vamos lá. Então, essa questão, né, de muitos adolescentes, às vezes a criança, ela tá ali, ela quer mandar, porque ela vê às vezes o pai mandando e ela quer falar e tal. Acaba também respeitando muito os pais, mas depois vai se acostumando a se distanciar também, ficar recluso só no celular, só nos filmes e outras coisas. E depois acaba não tendo muito um diálogo familiar. É onde os distancias se tornam estranhos, né? Como vimos aí em Verão Preto, um menino, não sei se você chegou a ver, que matou os pais e o irmão porque ele queria. Ele tinha uma menina, que eles eram namorados à distância, não se conheciam, ela morava em Mato Grosso, e ela falou para ele: olha, vem me ver, você precisa vir me ver. E aí ele pediu dinheiro para os pais falaram: não, ele, não sei a idade dele, mas era menor de idade. E ele simplesmente matou os pais para poder ir, né? E ela que foi induzindo tudo, né? Então, o que que eu falo? Uma pessoa que faz isso é que, na realidade, ele já não tinha mais essa familiaridade com a família dele. Era muito mais ela do que eles, né? Então, esse esfriamento que existe, pessoas reunidas na casa, mas que não tem essa ligação afetiva, né? Essa coisa toda. Mas aí, voltando às perguntas, né, que eu estava te fazendo, então, entendemos até os 5 anos aí o que que é legal para a criança. E aí, agora, vamos falar dessa idade aí da pré-adolescência, né? O junior, mas o adolescente, que muitas vezes praticam esporte, correm muito, saem. O que que aí você diz para eles em questão do que eles precisam fazer? A gente sabe que precisa continuar com a alimentação. Claro, muda um pouquinho, eu acho, né? A alimentação. Na verdade, a alimentação, ela sempre vai para todo mundo, desde a infância. O que muda é a gente estar fazendo um acompanhamento para saber peso, altura, o quanto a criança gasta, o quanto ela consome, para ir fazendo os ajustes necessários. Porque essa fase é a fase onde os hormônios começam a mudar. Então, as crianças, os adolescentes, eles começam a sentir mais sono, mais indisposição, ou então tem muita energia para fazer uma coisa que um esporte, depois em casa ele não tem mais aquela energia. A gente precisa de pegar o que ele gosta de fazer e estar trazendo coisas que são prazerosas, tanto na alimentação quanto dentro de outras situações, para que a gente consiga fazer ele aderir, que é acho que é a fase mais desafiadora. É a gente fazer o adolescente aderir em um contexto de saúde, que eu acho que nenhum adolescente iria em consulta se não fosse realmente uma levando. Então a gente tem que ter esse olhar assim, de amorosidade para o que ele gosta, para a gente conseguir fazer algo que está dentro do contexto dele, até ele tornar essa consciência de novo comportamento para o adulto, para a gente não isolar muito e trazer essas deficiências, né? De idade óssea, de falta de cálcio, de algumas vitaminas que podem trazer distúrbio até de crescimento e desenvolvimento, né? Sim. Bom, essa idade costuma muito querer virar à noite no celular, ou virar à noite nas baladas, né? Vamos falar um pouquinho do sono, né? A importância do sono também
para a nossa qualidade de vida e também a nossa saúde mental. O sono, ele é primordial, ele é assim como a alimentação, como exercício físico, ele também é um dos fatores que hoje a gente tem trazido mais estudos que comprovam o quanto é importante a gente dormir. Não tem uma quantidade de horas específica, porque isso é de cada organismo, mas entre 6 a 8 horas. E preservar 2 horas antes de a gente iniciar o nosso sono, já com a higiene do sono. A ausência de tela, de computador, de celulares, de luzes autoestimulantes, para o nosso cérebro entender que a gente está no momento de descanso. Porque se a gente vai para o celular, com TV, o cérebro entende como se a gente estivesse trabalhando, ele está hiperestimulado. Então, até a gente desligar, para a gente começar a entrar no mecanismo do sono, onde os nossos hormônios de cortisol agem, de melatonina agem, eles vão fazer um pico e uma queda depois do hormônio num horário totalmente diferente. Então, isso vai fazer a gente ficar mais cansado, vai fazer a gente ganhar peso. Tem outros estudos também. Então, antes de dormir 2 horas, é o ideal para a gente se desligar de tudo que é estímulo. E é uma música relaxante, um banho relaxante, um chazinho, coisas que já vão diminuindo a nossa energia. Ambientes mais escuros, mais quentinhos, né? Que não tem ruídos, para a gente conseguir ter esse sono reparador. E o sono reparador para a maioria das pessoas é 8 horas. Mas com esse contexto de muitas coisas, a gente está reduzindo um pouco para 6. Nós precisamos acordar com sensação de que eu dormi bem. Você acorda, você diz, nossa, parece que um trator passou em cima de mim. Eu acordo com sono, pode olhar que está errado. E muitas vezes é na higiene de sono, é lá antes de pegar no sono, que vai influenciar nos despertares noturnos ou na dificuldade de iniciar mesmo o sono. São coisas muito simples da gente fazer, né? Muito simples. Eu quero puxar a orelha de muitas pessoas que estão assistindo. Quero te fazer uma pergunta. Porque muitos podem estar falando assim, mas não tem problema. À noite eu fico no celular e tal, mas depois eu durmo até meio-dia, 2 horas, 3 horas da tarde. Tem problema Puxa a orelha. Tem problema porque alguns dos nossos hormônios, eles são programados para funcionar em alguns horários da noite. O cortisol e a melatonina, eles têm um horário específico. Então, de manhã cedo, a gente fala para ficar na cama no máximo até 8 horas da manhã. Porque a gente precisa de entender que o dia amanheceu e já se expor a uma luz solar, a uma claridade, assim que a gente acorda para o nosso cérebro e também o organismo ir adaptando. Então, não existe isso de, eu preciso dormir 3 horas da manhã, mas vou compensar de dia. Não é, também é falta de saúde, porque a gente tem uma programação e os nossos hormônios, mesmo que a gente queira compensar, não vão funcionar da mesma forma. De dia a gente tem um ciclo de algumas coisas que funcionam e à noite tem outras. Se a gente troca, vai influenciar assim também no nosso processo de saúde. Eu já tive vários pacientes que assim saíram da escola, principalmente depois da pandemia, não quiseram voltar mais, e trocavam um dia pela noite. Então, assim, eu durmo 8 horas, mas durante o dia. É tudo falta de conhecimento. Depois que a problema de saúde acontecer, aí ele vai entender o que é desencadeou, o que é saudável. Tá fazendo tudo errado, achando que é isso. E aí vem uma questão de uma tristeza profunda, porque eu não tenho amigos. Claro que não vai ter. Todo mundo está dormindo, você está acordado. Quando o pessoal está dormindo, você vai ser amigo de quem? Amigos virtuais, né? De gente lá que está lá no Japão. Então, assim, uma coisa influencia a outra, não tem como. Se você não consegue nem com a família, não tem um diálogo, né? Porque não consegue estar. Tá, então vamos falar agora do adulto. O que é bom aí pro adulto? Em relação a qual parte do adulto? Não, em questão a isso, né? Essa agitação que o adulto tem. Como seria para ter uma qualidade de vida? Além da alimentação, que a gente já tem falado. Agora falamos da questão de dormir bem. Mas, assim, teria algum hábito, algum relaxamento? Sim. Tirar um horário para relaxamento? O adulto, ser menos estressado? Eu gosto muito de falar sobre as respirações conscientes, né? O mindfulness. É algo que, para quem não sabe, mindfulness é uma técnica de respiração, que não é uma meditação, mas a meditação faz parte do mindfulness. Então, são técnicas para a gente ter pausas conscientes, pausas onde a gente se encontra no estado de presença. A gente vive muito, né, nesse piloto automático. Os copos tem de sair, vai pra rua, a gente nem vê o que tem no meio do caminho. Então a gente tá presente. Eu tô andando aqui, eu tô olhando que ali tem uma parede de coração, que aqui tem uma árvore. Isso faz a gente diminuir o nosso ritmo de aceleramento.
antes de dormir, fazer um ciclo de respiração que é muito simples, não precisa você chegar, para quem não tem o hábito, ficar lá meditando, que todo mundo acha que a meditação é aquela postura, e que não é. Se você fizer 10 respirações conscientes, com pausas, que podem ser também feitas com óleo essencial, que ajuda bastante, mas se não tiver o óleo, se você fizer 5 minutinhos antes de dormir, vai te ajudar muito. E durante o dia, fazer pausas de 2 minutos. Faz uma ao acordar, na hora do almoço, ou quando você percebe que a energia está muito densa, que você está muito acelerado, para e faz respirações. E essas respirações, elas são muito simples. Você vai puxar o ar com profundidade em 4 tempos, que é contando 1, 2, 3, 4, segura 4 e solta em 4. Faz isso durante 2 minutos e vai perceber que você consegue já voltar assim automaticamente para o estado de relaxamento. São coisas. Nós temos muita coisa gratuita e a gente fica buscando tudo que é difícil, tudo que está na coisa moderna. Se a gente dorme bem, alimenta melhor, pratica exercício, para, respira, a gente consegue mudar muito o nosso estilo de vida, né? Eu acho que para o adulto hoje, como a ansiedade, o estresse, o piloto automático é tudo que tem prejudicado mais esse contexto, a pausa para respirar, que a gente não se percebe. A respiração traz a consciência e diminui aí os nossos níveis de excesso de adrenalina, né? De coisas que deixam a gente a energia lá em cima. Eu acho interessante que nós levamos, né, essa vida acelerada. É interessante voltar para casa, né, e já buscando esse controle, até para não chegar em casa e despejar a sua frustração, a sua raiva no familiar. Mas é interessante que tem pessoas que chegam em casa e querem assistir aqueles filmes de ação, filmes de terror e tal. Quer dizer, para puxar mais uma carga ainda pesada. Acho que até isso, como a gente estava conversando, né, antes de começar a gravação, por que eu escolhi um lugar assim para poder gravar? Porque justamente, tudo bem que como eu moro aqui na Barra, minha casa também é bem tranquila. Estar aqui para mim é tudo muito tranquilo. Mas aqui você vê, olha, cadê? Não tem barulho de carro, raramente ouve um barulho de um carro, né? É mais barulho de pássaros e tal. Eu acho que você poder olhar a natureza, poder A natureza é contemplar. fundamental. Pisar na terra. A gente trabalha o dia inteiro de sapato fechado. Sim. Então é o ground, né, que a gente chama, que é estar descalço com o pé não no cimento, na terra mesmo, no chão de terra ou na grama. E 10 minutinhos de caminhada, porque a gente se reconecta. Se eu não fizer isso passar uma semana, o meu cabelo parece que ele um choque. Você já percebeu como fica? A gente fica estático, a nossa energia muda. A gente tem que ter um contato com uma árvore, com pisar no chão. Porque a gente começa a drenar todas as coisas energéticas para o nosso corpo e vão fazendo mal danado. Então são coisas que são muito simples. Você pegar um pouquinho de sol, pisar um pouquinho na grama, vai te ajudar demais. E nós moramos num lugar onde a gente tem praia. Bem, então assim, é muito fácil, vai pegar um sol na praia, vai caminhar na praia, vai sentir isso aí, porque a pessoa pode falar assim, mas onde eu moro é só asfalto. Vai pra praia, porque, né, é cheio de praia. E dá para a pessoa buscar realmente essa Praia, tem energia. parques aqui também, Sim. parques, né? Vários parques com muito verde, Sim. é bem legal. A gente reenergiza, né? A natureza, ela traz essa troca do equilíbrio pra gente. A gente recebe e a gente dá ao mesmo tempo. Então, uma vez por semana é o ideal que a gente faça algum tipo de contato, onde a gente se expõe um pouco mais no sol, junto, pé descalço, com uma roupa leve, para a gente ter esse momento de reconexão mesmo. É como você todo momento tem falado, né? São coisas que a gente tem na natureza. Você não precisa sair fazendo coisas mirabolantes, né? Basta você ter o conhecimento e usar daquilo que se tem. E para os idosos aí, para os 60 mais. Para os idosos, eu gosto muito de falar sobre trabalhar a mente, fazer coisas que estimulam a memória, que eu acho que é a fase mais delicada, né? Essa coisa, tudo que a gente falou serve para todas as partes etárias, inclusive para ele. Às vezes palavras cruzadas, que é uma coisa que ajuda demais a manter a memória. Diminuir um pouco a televisão, porque a televisão vem com muitas informações prontas e as informações que a gente vê na TV hoje são muitas informações ruins. É morte, roubo, assalto. E o idoso, quanto mais ele vai envelhecendo, mais ele vai chegando
nesse lugar de medo da morte. Então ele começa com esse sentimento de mais introspecção, de mais medo do que pode acontecer, de sensação de menos-valia. E se ele se apega a essas informações, ele começa a se bloquear de outras coisas, ter medo de sair de casa, ele começa a pensar muito naquilo e começa a trazer ideias e pensamentos mais negativos e também contribuem para um aumento de processo de depressão. Então, mulheres que gostam de bordar, às vezes, né, pintar, não precisa nem saber, mas às vezes existem alguns livros mesmo terapêuticos para você pegar lá, coisas que você para e volta ali o seu estado para a presença, que você tira isso, né, do seu pensamento, essas ideias. A partir do momento que você começa a pintar qualquer desenho, você não fica pensando num monte de coisas, você coloca a sua energia ali. E ali você se distrai, você se conecta, lembra da sua infância, tem essas memórias afetivas, às vezes com familiares que às vezes já partiram também. Então traz esse sentimento de acolhimento, coisas desse tipo eu gosto de indicar mais para os idosos. E a conversa, né? Eles gostam bastante de uma prosa. Sim, verdade. Ai, mas que bom, assim, são várias dicas, né, que você deu. E maravilhoso, nós vamos deixar o seu contato aqui para as pessoas te procurarem. E vou te chamar de novo para a gente bater outros papos, né? Muitos. Ai, quero agradecer imensamente, muito obrigada, meu de coração. Que Deus possa continuar te abençoando, que você possa continuar com esse trabalho, que é como eu falo, é um trabalho humano, né? Você chegar, olhar para alguém e apenas receitar algo, isso acho que é muito, Eu acho que a gente só pode, a gente só consegue ajudar o outro de verdade quando a gente consegue reconhecer a humanidade que existe nele. Isso. Né? E para a gente reconhecer aquela humanidade nele, a gente tem que também ser humano com nós mesmos. E essa troca de tempo, de acolhimento, é algo que eu quero cada vez mais estar trazendo para mim, para minha vida, para os meus pacientes, para as pessoas que passarem na minha vida, né? Eu acho que é o chamado, o propósito, fazer uma medicina diferente. Assim. Sim, com certeza. Gente, olha, eu estou muito feliz, eu tenho certeza que vocês também. É algo bem diferente, né, daquilo que a gente está acostumado. E é isso aí, que o nosso programa vem batendo nessa tecla, que todos nós possamos nos tratar de uma forma mais natural, de uma forma mais humana, com aquilo que Deus deixou para a gente, né? E eu estou mostrando para vocês aqui uma médica, ela fez medicina, mas ela buscou também outros cursos, outras técnicas, por isso que ela tem esse diferencial. E você que está aí, que entendeu a necessidade de se cuidar de uma forma menos agressiva para o nosso organismo, buscando uma enorme qualidade de vida, principalmente quando vocês já estiverem caminhando para serem idosos, porque estamos envelhecendo, estamos chegando lá, hoje a faixa etária, né, das pessoas aumentou bastante, mas não adianta você chegar a 80 anos, 90 anos sem qualidade de vida. Então eu estou muito feliz, né, por saber que existe uma forma de um tratamento diferente. E é isso aí. Busquem, procurem a doutora Leonarda, vamos deixar o contato aí. Pô, meu amor, mais uma vez, muito obrigada por tudo. É isso, gente. Muito obrigada por mais uma vez você estar aqui no seu, no meu, no nosso programa Reaprendendo a Viver. Beijos no coração, fiquem com Deus e até a próxima.